que todos os foguetes começam a deitar poucos minutos após o lançamento? A manobra mais perigosa de um voo espacial não é a decolagem, é a curva. Desmentindo Hollywood, foguetes reais nunca voam em linha reta. Se você for só para cima, a gravidade implacável da Terra simplesmente puxará sua nave de volta para o chão. Se o seu objetivo é realmente ficar no espaço, atirar um veículo verticalmente é a pior estratégia possível. Para não cair, você precisa ir para o lado, e muito rápido. Bem-vindo à física avançada do Gravity Turn, ou curva de gravidade, o segredo fundamental da engenharia aeroespacial para alcançar a órbita terrestre. Existe uma ilusão generalizada sobre o que significa ir para o espaço. A maioria das pessoas acredita que basta cruzar a linha de Kármán, a fronteira imaginária a 100 km de altitude, mas atingir essa altura é apenas um voo suborbital. A verdadeira dificuldade não está na altitude, mas na velocidade lateral. Estar no espaço não significa ausência de gravidade. A gravidade a 400 km de altura, onde orbita a Estação Espacial Internacional, é cerca de 90% da gravidade na superfície. Os astronautas flutuam porque estão em queda livre constante, caindo em direção à Terra, mas sempre errando o alvo. Para entender essa queda livre infinita, precisamos revisitar a mais brilhante experiência mental da física clássica: o canhão de Newton. Imagine um canhão no topo de uma montanha absurdamente alta, acima da atmosfera. Se ele disparar uma bala com pouca força, a bala fará uma curva e atingirá o solo rapidamente. Se adicionarmos mais pólvora, a bala viajará mais longe antes de tocar a superfície. Mas a Terra é redonda. O solo se curva para baixo à medida que você avança. Se a bala for disparada com velocidade horizontal suficiente, a curva de sua queda coincidirá perfeitamente com a curvatura esférica do próprio planeta Terra. Nesse ponto mágico, a bala está caindo continuamente, mas a Terra está literalmente fugindo debaixo dela na mesma proporção. Isso é a órbita. É o equilíbrio perfeito entre a inércia horizontal empurrando para frente e a atração gravitacional puxando para baixo. A gravidade zero é, na verdade, apenas uma queda livre. Para que um foguete atinja essa velocidade orbital estupenda, ele utiliza a manobra conhecida como Gravity Turn. Em vez de gastar combustível precioso para virar a nave mecanicamente em 90 graus, a engenharia utiliza a própria força gravitacional da Terra para inclinar a trajetória de forma suave e muito eficiente. Logo após sair da plataforma, o foguete executa um pequeno movimento de inclinação chamado pitch kick. Ele se inclina apenas 1 ou 2 graus. A partir desse momento, a gravidade atua sobre o centro de massa do veículo, puxando o nariz da nave gradualmente para baixo, enquanto os motores continuam empurrando para frente. Essa manobra economiza uma quantidade colossal de propelente. Se o foguete tentasse voar reto para cima e depois virar bruscamente no vácuo, precisaria de motores laterais gigantescos e muito mais combustível. O Gravity Turn permite que o empuxo principal seja sempre direcionado contra a direção do movimento da nave. Mas há um paradoxo aerodinâmico crítico aqui. Por que o foguete não começa a voar na horizontal logo na decolagem? A resposta é a nossa densa atmosfera. O ar ao nível do mar é espesso como uma sopa para um veículo viajando a velocidades supersônicas. Voar de lado na baixa atmosfera destruiria a estrutura do foguete. O veículo precisa atravessar a camada mais densa da atmosfera pelo caminho mais curto possível, uma linha reta para cima. É durante essa ascensão vertical que o foguete atinge o Mach Q, o ponto de pressão dinâmica máxima. É o momento exato em que a velocidade crescente e a densidade do ar criam um maior estresse mecânico. Após sobreviver ao Mach Q e atingir o ar rarefeito da alta atmosfera, o foguete finalmente tem liberdade para intensificar sua curva de gravidade. A partir deste ponto, o arrasto aerodinâmico é quase nulo. Toda a energia dos motores é focada em uma única missão: aumentar a velocidade horizontal até atingir o ponto orbital. A velocidade necessária para orbitar a Terra em baixa altitude é assustadora: 28.000 km por hora. Isso é quase 8 km por segundo. Se você não atingir essa velocidade horizontal exata, a gravidade vencerá a batalha geométrica e sua espaçonave reentrará na atmosfera, queimando como um meteoro. Essa física de propulsão e trajetórias parabólicas não se aplica apenas a foguetes espaciais pacíficos. A matemática da balística é universal. Quando olhamos para sistemas de defesa terrestre, a dinâmica de voo dentro da atmosfera,
obedece aos mesmos princípios fundamentais de conservação de energia e arrasto aerodinâmico. Um exemplo perfeito dessa física aplicada na atmosfera é o sistema Astros Tudoi, o lançador múltiplo de foguetes estratégico desenvolvido pelo Brasil. Diferente de um veículo orbital, os foguetes de artilharia não buscam a órbita. Eles executam uma trajetória puramente balística, otimizada para máximo alcance e impacto preciso. A física do Astros 2 lida com um ambiente brutal. Seus foguetes passam toda a sua vida útil dentro da parte mais espessa da atmosfera. Isso exige um design aerodinâmico focado na estabilização por rotação ou aletas ativas, enfrentando ventos cruzados e atrito constante, ao contrário dos foguetes espaciais no vácuo. Para atingir alvos a dezenas ou centenas de quilômetros de distância, o sistema calcula a elevação inicial exata. A gravidade age imediatamente, puxando o projétil em uma parábola. É o canhão de Newton, mas com velocidade insuficiente para a órbita, projetado propositalmente para que a queda ocorra sobre o alvo tático. Enquanto a artilharia lida com a física atmosférica local, o lançamento espacial lida com a física planetária em escala global. E é nessa escala global que a geografia de um país se torna uma de suas maiores vantagens tecnológicas. A posição de uma base de lançamento na Terra afeta diretamente a física do voo orbital. A Terra é uma esfera giratória gigante. No Equador, a superfície do planeta está girando a impressionantes 1.670 km por hora de oeste para leste. Nos polos, essa velocidade rotacional é essencialmente zero. Essa diferença de velocidade é o que define o valor estratégico de um porto espacial. É aqui que entra a imensa vantagem orbital do Centro de Lançamento de Alcântara, localizado no norte do Brasil. Situado a apenas 2 graus da linha do Equador, Alcântara é geograficamente uma das bases de lançamento mais perfeitas do mundo. Mas por que essa proximidade equatorial é tão crucial para a mecânica orbital? Lembre-se de que a órbita exige 28 mil km por hora de velocidade horizontal. Quando um foguete é lançado de Alcântara em direção ao leste, ele já nasce com uma velocidade lateral gratuita de quase 1.700 km por hora, fornecida puramente pela rotação natural do nosso planeta Terra. Essa velocidade inicial gratuita significa que o foguete precisa queimar consideravelmente menos combustível para atingir a órbita. Menos combustível necessário significa que os engenheiros podem aumentar a carga útil do veículo. Um lançamento de Alcântara pode carregar até 30% mais peso do que em outras latitudes. Além do bônus de velocidade, a posição de Alcântara permite lançamentos diretos para órbitas equatoriais sem a necessidade de manobras complexas de mudança de inclinação no espaço. Essas manobras corretivas consomem quantidades massivas de energia. O Brasil possui literalmente um estilingue natural para o cosmos. No entanto, colocar um satélite em órbita usando a vantagem geográfica é apenas o primeiro passo. Uma vez no vácuo espacial impiedoso, a sobrevivência do equipamento depende de energia contínua. É aqui que a física do lançamento se encontra com a química avançada e a geopolítica dos materiais, especificamente o lítio. A estratégia do lítio do Brasil não é apenas sobre a fabricação de carros elétricos terrestres. A tecnologia química de armazenamento de energia está impulsionando a nova corrida espacial global. Satélites, telescópios e estações orbitais dependem criticamente de baterias de íon lítio de altíssima densidade energética. No espaço, um satélite em órbita baixa da Terra experimenta ciclos extremos. A cada 90 minutos, ele passa cerca de 45 minutos na escuridão total do eclipse terrestre. Sem a luz solar para alimentar os painéis, as baterias de lítio precisam assumir o controle absoluto para manter os sistemas vitais vivos. A química do lítio é perfeita para o espaço porque é o metal mais leve da tabela periódica e possui o maior potencial eletroquímico. Na equação do lançamento espacial, onde cada grama custa milhares de dólares para ser colocado em órbita, baterias leves e super eficientes são a diferença entre o sucesso e o fracasso absoluto. O controle sobre as reservas de lítio e a capacidade de refinar esse material em grau de pureza para baterias espaciais coloca nações como o Brasil em uma posição estratégica vital. A transição energética global e a exploração do cosmos estão umbilicalmente ligadas à química deste elemento metálico reativo e poderoso. Mas baterias e foguetes químicos tradicionais têm um limite físico inexorável. A propulsão química é excelente para vencer a gravidade da Terra e atingir a órbita baixa usando o gravity turn. Porém, se o nosso objetivo é a exploração interplanetária profunda, como viagens tripuladas a Marte, o fogo químico não é suficiente.
A equação do foguete de Tsiolkovsky é cruel. Para ir mais longe e mais rápido com combustíveis químicos, você precisa de quantidades exponenciais de propelente, o que torna a nave pesada demais para sequer decolar. A solução para contornar essa tirania matemática está na física nuclear, os tênis térmicos nucleares. Um foguete térmico nuclear não queima combustível, não há combustão. Em vez de misturar oxigênio e hidrogênio numa explosão controlada, ele utiliza um pequeno reator de fissão nuclear a bordo. A física é fascinantemente simples em conceito, mas de uma complexidade de engenharia assombrosa para ser executada no vácuo. O reator nuclear atinge temperaturas extremas. O hidrogênio líquido, armazenado a centenas de graus abaixo de zero, é bombeado diretamente através do núcleo superaquecido do reator. O hidrogênio se expande violentamente e é ejetado pelo bocal do foguete em velocidades incrivelmente altas, gerando um empuxo formidável. A eficiência de um motor de foguete é medida pelo seu impulso específico. Enquanto os melhores motores químicos da atualidade atingem um impulso específico de cerca de 450 segundos, um foguete térmico nuclear pode facilmente dobrar esse valor, alcançando 900 segundos ou mais de pura eficiência. Essa eficiência térmica nuclear é a chave para a viagem interplanetária. Com ela, o tempo de trânsito entre a Terra e Marte poderia ser reduzido de 8 penosos meses para apenas 100 dias. Isso minimiza drasticamente a exposição dos astronautas à perigosa radiação cósmica profunda e à degradação muscular da microgravidade. Engenharia nuclear no espaço não é apenas teoria. Os desafios técnicos de miniaturizar reatores e controlar o calor insano no vácuo são imensos. Curiosamente, para entender as pressões de dominar a energia nuclear em ambientes inóspitos, podemos olhar para o fundo do oceano, para outro projeto de engenharia monumental. O desenvolvimento do primeiro submarino de propulsão nuclear do Brasil compartilha semelhanças assustadoras com a exploração espacial. Ambos exigem a criação de cascos de pressão impenetráveis, suporte de vida de circuito fechado perfeito e, acima de tudo, a operação segura de um reator nuclear em isolamento absoluto. Enquanto um foguete enfrenta o vácuo, o submarino nuclear enfrenta a pressão esmagadora das profundezas. A soberania submarina de uma nação depende dessa tecnologia. Um submarino dieselétrico convencional precisa emergir frequentemente para recarregar as baterias, expondo-se fatalmente aos radares e satélites inimigos. O reator nuclear naval muda completamente as regras da física da navegação. O submarino nuclear é limitado apenas pela quantidade de comida para a tripulação. Ele pode permanecer submerso e indetectável por meses, gerando sua própria eletricidade, purificando seu próprio ar e destilando água potável a partir do oceano. Dominar o ciclo do combustível nuclear, desde a mineração até o enriquecimento para uso naval e espacial, é o auge da independência tecnológica. Os mesmos princípios termodinâmicos que permitem a um submarino patrulhar os oceanos silenciosamente um dia impulsionarão as naves espaciais térmicas nucleares rumo a Marte. Mas o domínio da energia nuclear e da mecânica orbital também abre portas sombrias na engenharia militar. Se podemos colocar satélites no espaço com foguetes avançados, o que impede a militarização da órbita terrestre? Entramos no domínio aterrorizante do bombardeio cinético orbital, o conceito das hastes de Deus. Imagine um satélite pesado orbitando a Terra, armado não com ogivas nucleares ou explosivos químicos, mas simplesmente com cilindros sólidos de tungstênio do tamanho de postes telefônicos. A física do bombardeio cinético baseia-se na conversão maciça de energia potencial orbital em energia cinética destrutiva pura. Por que o tungstênio? Porque é um dos metais mais densos e com ponto de fusão mais alto da natureza. Quando essa haste é solta da órbita, a gravidade da Terra acelera implacavelmente. Ao reentrar na atmosfera, ela não derrete. Ela atinge a superfície a incríveis velocidades hipersônicas, como um meteoro artificial. A energia liberada no impacto de um objeto pesado viajando a Mach 10 é equivalente a de uma pequena bomba atômica tática. No entanto, o bombardeio cinético possui uma superioridade estratégica perturbadora em relação às armas nucleares tradicionais. Não há material radioativo. Nenhuma precipitação nuclear, nenhum inverno radioativo. Além de ser uma arma limpa, o ataque cinético a partir da órbita é virtualmente impossível de ser interceptado pelos sistemas de defesa antimísseis atuais. A haste viaja rápido demais, em um ângulo de ataque vertical e possui uma seção transversal de radar minúscula. Essa aplicação militar final da mecânica orbital.
Felizmente, o Tratado do Espaço Exterior proíbe a colocação de armas de destruição em massa em órbita. Além disso, o custo de lançar postes de tungstênio pesadíssimos para o espaço usando os foguetes atuais torna o conceito proibitivamente caro. A física permite, mas a economia aeroespacial por enquanto o impede. Tudo isso nos traz de volta ao ponto de partida. A plataforma de lançamento, desde a sutil inclinação do gravity turn para escapar da atmosfera, até a matemática que governa os mísseis balísticos Astros 2, as baterias de lítio e a propulsão nuclear interplanetária, a física do espaço é um ecossistema interconectado. Compreender que o foguete voa curvado porque precisa atingir uma velocidade lateral colossal para entrar em queda livre permanente é o primeiro degrau. A órbita não é um lugar, é uma velocidade. E dominar essa velocidade é o que define as superpotências tecnológicas do século XXI. Se você ficou fascinado por essa viagem através da mecânica orbital, propulsão avançada e estratégias geopolíticas, inscreva-se no Mistérios da Ciência. A ciência do cosmos é vasta e cheia de segredos de engenharia que moldam o nosso futuro, tanto na Terra quanto entre as estrelas. Gostou da nossa explicação visual sobre o canhão de Newton e a diferença entre espaço e órbita? Deixe seu like para apoiar a divulgação científica rigorosa. E se você já jogou Kerbal Space Program e sofreu para acertar o seu primeiro Gravity Turn, você sabe exatamente do que estamos falando. Comente abaixo. Qual dessas tecnologias avançadas você acha que terá o maior impacto nas próximas décadas? Os motores térmicos nucleares para Marte, a revolução das baterias de lítio de alta densidade ou a tensão das armas cinéticas orbitais? Queremos saber a sua opinião analítica. Compartilhe este vídeo com aquele seu amigo que ama astronomia, física ou história militar. Entender a ciência por trás das manchetes é crucial em um mundo movido pela tecnologia. O conhecimento sobre a física do lançamento nos protege da desinformação e abre nossa mente para o universo. Para aprofundar um pouco mais, vamos revisitar o conceito de microgravidade. Quando os astronautas da ISS soltam uma caneta no ar e ela flutua, não é porque a gravidade terrestre desapareceu. É porque a caneta, o astronauta e a própria estação espacial estão caindo em direção à Terra exatamente na mesma velocidade. Se você estivesse dentro de um elevador em queda livre na Terra, você também flutuaria em relação às paredes do elevador. A diferença é que a queda do elevador termina tragicamente no solo. A queda da Estação Espacial Internacional nunca termina, porque a velocidade horizontal de 28.000 km/h mantém errando o chão. E é por isso que o atrito atmosférico é o maior inimigo das órbitas baixas. Mesmo a 400 km de altitude, ainda existem moléculas esparsas de oxigênio e nitrogênio. Esse ar extremamente rarefeito cria um arrasto minúsculo, mas constante, roubando lentamente a velocidade horizontal da estação. Sem a velocidade horizontal necessária, a curva da queda torna-se mais íngreme que a curva da Terra. A órbita decai. É por isso que a Estação Espacial Internacional precisa ligar seus propulsores periodicamente, ou receber naves de carga que a empurrem de volta para uma altitude segura, restaurando sua velocidade. Essa constante batalha matemática pela conservação do momento angular é o núcleo do que chamamos de mecânica orbital. Diferente da condução de um carro, onde você acelera na direção que quer ir, no espaço acelerar para frente, aumenta a altitude no lado oposto da sua órbita. Tudo é cíclico e contraintuitivo. E se você quiser voltar para a Terra, você não aponta o nariz da nave para baixo e acelera. Isso apenas deformaria a sua órbita. Para pousar, você precisa desacelerar. Você vira a nave de costas para a direção do movimento e dispara os motores. Reduzir a velocidade horizontal permite que a gravidade finalmente vença. Ao penetrar na atmosfera superior, a nave usa um intenso atrito aerodinâmico como um freio colossal. A energia cinética acumulada durante o lançamento para atingir os 28.000 km/h deve ser dissipada na forma de calor extremo. É por isso que os escudos térmicos suportam milhares de graus Celsius. A engenharia aeroespacial é, em sua essência, a arte de gerenciar energia. Transformar energia química em energia cinética para subir. Transformar energia cinética em calor para descer. E dominar essas transições energéticas requer materiais exóticos, desde ligas de titânio até cerâmicas ablativas de última geração. É fascinante notar como os desafios térmicos de uma reentrada atmosférica se espelham nos desafios de resfriamento de um reator nuclear submarino
ou de um motor de foguete térmico nuclear. Em todos esses casos, a engenharia lida com gradientes de temperatura extremos que destruiriam materiais convencionais instantaneamente. A ciência dos materiais é a verdadeira heroína anônima da exploração espacial e da defesa estratégica. Sem avanços contínuos na metalurgia e na química de polímeros, conceitos brilhantes da física teórica permaneceriam para sempre presos nos quadros negros das universidades, impossíveis de serem fabricados no mundo real. E enquanto olhamos para o futuro, a dependência de elementos químicos raros se intensifica. A eficiência dos motores de íons para satélites profundos depende de gases nobres pesados como o xenônio. A eletrônica resistente à radiação cósmica depende de gálio e silício de extrema pureza. A geopolítica se move para o espaço. O acesso ao espaço não é mais monopolizado por duas superpotências. O barateamento dos lançamentos, impulsionado pela recuperação e reutilização de foguetes, alterou o paradigma. Foguetes que pousam de volta na Terra de ré usando retropropulsão pareciam ficção científica há 20 anos. Hoje são a espinha dorsal da indústria. A reutilização reduz drasticamente o custo por quilograma colocado em órbita. Isso viabiliza megaconstelações de satélites de internet, turismo espacial e eventualmente a mineração de asteroides. A economia orbital está florescendo porque a engenharia de controle autônomo dominou a estabilidade de pêndulos invertidos em voo. Essa estabilidade de pêndulo invertido é exatamente o que um foguete é durante o lançamento e o pouso. Um tubo longo e pesado equilibrado precariamente sobre um pilar de fogo. Sensores inerciais e algoritmos de controle de voo ajustam o empuxo vetorial dos motores dezenas de vezes por segundo para evitar que o foguete tombe. Neste balé mecânico de alta precisão, o Gravity Turn inicial é apenas o primeiro ato. A trajetória perfeita é calculada por supercomputadores antes mesmo do acendimento dos motores, levando em consideração o peso da carga útil, a rotação da Terra, a densidade do ar do dia e a gravidade variável em diferentes altitudes. Com a evolução constante dessas tecnologias, a fronteira final está se tornando nosso quintal. As bases lunares permanentes exigirão lançamentos constantes de suprimentos. A Lua, com sua gravidade equivalente a um sexto da terrestre e sem atmosfera, se tornará o porto espacial definitivo para missões em direção a Marte. Lançar da Lua anula a necessidade do Gravity Turn complexo que usamos na Terra. Sem o limite de pressão dinâmica do Max-Q imposto pela atmosfera espessa, os foguetes lunares podem acelerar horizontalmente quase imediatamente após saírem do solo, otimizando o consumo de combustível ao extremo absoluto. O futuro da exploração espacial humana depende de dominarmos essas nuances físicas em múltiplos corpos celestes. A física é uma linguagem universal. As mesmas equações de Newton e Kepler que orientam nossos satélites de comunicação hoje orientarão as naves de colonização interestelar das gerações futuras. Recapitulando a nossa jornada. Aprendemos que foguetes não voam reto porque a órbita exige velocidade lateral extrema. Descobrimos o brilho geométrico do canhão de Newton, onde a queda livre contínua se alinha perfeitamente com a curvatura da Terra, criando o ambiente de microgravidade que vemos nos vídeos da ISS. Exploramos como o Gravity Turn usa a própria gravidade terrestre para economizar combustível, contornando a pressão destrutiva do Max-Q na baixa atmosfera. Vimos como essa física difere dos lançamentos balísticos do sistema Astro II, que operam inteiramente dentro das garras do arrasto atmosférico para atingir alvos táticos. Entendemos a imensa vantagem geográfica de lançar perto do Equador, como no centro de lançamento de Alcântara, roubando a velocidade de rotação natural da Terra. E como, uma vez no espaço, a sobrevivência dos satélites depende da revolução química das baterias de lítio de alta densidade. Olhamos para o futuro da propulsão com os motores térmicos nucleares, capazes de reduzir o tempo de viagem a Marte pela metade. E traçamos paralelos fascinantes entre a engenharia de isolamento absoluto necessária no vácuo espacial e as pressões esmagadoras enfrentadas pelos submarinos de propulsão nuclear no fundo do mar. Finalmente, confrontamos o lado obscuro da mecânica orbital, analisando o conceito assustador do bombardeio cinético. As hastes de Deus, cilindros de tungstênio que convertem energia potencial gravitacional em destruição hipersônica pura, sem a necessidade de explosivos químicos ou ogivas radioativas,
A ciência e a física são ferramentas neutras. A mesma matemática que permite lançar um satélite de monitoramento climático para salvar colheitas e prever furacões pode ser usada para projetar armas orbitais. O conhecimento é poder, e entender como essas forças funcionam é o dever de uma sociedade tecnologicamente avançada. Daqui em diante, quando você assistir a um lançamento espacial na televisão, e vir o foguete começando a se inclinar graciosamente no céu azul, você não achará mais que algo deu errado. Você verá a engenharia brilhante do Gravity Turn em ação, curvando-se em direção à infinidade do cosmos. Aqui no Mistérios da Ciência, nossa missão como comunicadores científicos é traduzir a complexidade do universo em visualizações claras e compreensíveis. Acreditamos que a física não deve ser um mistério inacessível, mas sim uma lente poderosa através da qual podemos admirar a maravilha da engenharia humana. Se você aprecia este nível de profundidade analítica, considere se tornar um membro do canal. O apoio dos membros financia diretamente a criação dessas animações tridimensionais detalhadas, permitindo-nos explorar tópicos ainda mais complexos da astrofísica, engenharia militar e tecnologias do futuro. Gostou desta análise profunda sobre a mecânica orbital e as tecnologias estratégicas globais? Deixe seu like! Inscreva-se no Mistérios da Ciência e comente abaixo qual conceito de física espacial ou engenharia militar você quer ver no próximo vídeo. Compartilhe com aquele amigo apaixonado por astronomia e até a próxima!